Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para o nosso grande curso de Administração Financeira e Orçamentária. Você pode ter certeza que este nosso curso é um curso completo, é um curso detalhado, um curso super atualizado, com muitas questões de concurso, com muita teoria e, claro, explicações aí magníficas para que você aprenda de forma definitiva a administração financeira e orçamentária. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a administração financeira e orçamentária na Constituição Federal de 88, né? Na aula anterior, nós estudamos o quê? O Plano Plurianual. Nós vimos que a Constituição de 1988, nós trouxemos, ela previu o quê? Trouxe a criação de 3 grandes instrumentos, PPA, LDO e a LOA. Hoje, a nossa aula é da LDO, né? Professor, LDO, fala um pouquinho da história da LDO, né? Então, a primeira informação que eu vou passar para vocês, que a LDO, ela é o quê? Ela é inovação, assim como o PPA, tá certo? Só que o PPA ela veio substituir os orçamentos plurianuais de investimentos, que antecedeu o PPA, aí se transformou, aí dos orçamentos anuais plurianuais de investimentos, fizeram o quê? Nós elaboramos o legislador, com base nesses orçamentos, criou-se o PPA. E a LDO? Não, a LDO já é criação exclusiva da Constituição de 88, né? Foi introduzida pela Constituição de 88, a qual disciplinou que esta é de iniciativa do Poder Executivo e deve ser elaborada anualmente, né? Então, olha só, vem comigo, você tem que entender o porquê que o legislador, qual que foi a intenção, tá certo? Qual foi a intenção do legislador, do Constituinte, no caso, para trazer a previsibilidade da LDO. Então, nós temos aqui o PPA, que é o Plano Plurianual, bacana, tranquilo, tá pago esse aqui, né? Agora estamos estudando na LDO, certo, né? E nós temos aqui a LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Esses 3 dispositivos são leis ordinárias com rito especial, que nós estudaremos aqui em detalhes, né? Se são leis, são produzidas aonde? No Congresso Nacional. Ah, professor, já sei, né? E aí? Gente, a lei orçamentária, ela é anual, está ali, a gente sabe disso. Ela é anual desde quando, professor? Faz tempo, né? Muito tempo, né? Faz muito tempo que o nosso orçamento ele é anual. Professor, por que esse rodeio todo? Porque eu quero bater uma real para vocês. Desses 3 instrumentos aqui, eu digo para vocês qual que dê, claro, os 3 são importantes, né? São muito importantes, mas qual dos 3 de punho político tem maior relevância? Qual é a lei produzida no Congresso Nacional? Já vamos ampliar a discussão aqui. Qual que é a lei produzida no Congresso Nacional que tem a maior importância na interpretação lá política dentro dessa casa de leis do Congresso Nacional? É a LOA, né? Então a LOA sempre foi, tá certo, uma lei muito importante. Todo mundo quer ser relator, todo mundo quer ser presidente da comissão aí que vai relatar a lei orçamentária anual, ou seja, há muitas disputas políticas em relação à LOA. E aí, professor, o que acontecia isso? Como era uma lei onde tinha bastante interesses em jogo, né, o orçamento da União, claro, emendas parlamentares e assim por diante. Eu lembro muito bem, tá? Eu lembro muito bem que eu sou dessa época, dificilmente a LOA era aprovada no período correto. Sempre entrava no exercício e o orçamento ainda daquele exercício ainda não estava aprovado, estava em discussão, em processo de aprovação. Por que isso? Porque a discussão é muito grande. Então, o legislador, tá certo? Sabiamente, a de Constituição de 88, o cara que fez isso, o cara conhece muito orçamento. O que ele fez? Ele separou grande parte das discussões referentes lá na LOA para a LDO. Então, por isso, né, cara, que a gente fala que a LDO ela vai definir o quê? As prioridades, ó, as prioridades. Professor, o que mais? Nós vimos que a LDO vai fazer o que mais, gente? Vai definir o que vai orientar a elaboração da LOA. Ou seja, deslocou,
parte do processo político de discussão para a LDO. Para quando chegar na fase da LOA, vamos discutir realmente o orçamento, né? A previsão da receita e a fixação das despesas. Pronto, ponto final, né? E claro que a LDO faz aqui um trabalho tático importantíssimo tirando os programas, ok? Bacana, então essa é a ideia do legislador. Então a LDO é um instrumento novo, criado pela Constituição de 88, né? E aí, professor, ela recebe... Gente, eu digo para vocês que o maior problema da administração pública é o problema tático, né? De gestão, eu falo isso porque eu fui gestor. É o quê? O nível tático. E claro que o legislador também viu isso, né? Ou seja, em 2001, nós tivemos a edição de uma lei muito importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe o quê? Um enfoque muito importante ao quê? A LDO, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de outras coisas, né, obrigou agora a LRF, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, né? Temos 2 anexos obrigatórios, e tem um anexo específico também que a gente vai falar no momento oportuno aqui, que trouxe o quê? De obrigatoriedade para reforçar, para fortalecer esse trabalho tático que tem a LDO. Então, nós vamos estudar aqui. Professor, o que eu tenho que entender? Você tem que entender que a LDO vai anteceder a LOA, tá? E a LDO vai tomar as principais decisões referentes ao orçamento. Nós estaremos na LDO. Tá? Então, a LDO tem esse papel fundamental. Bacana, feita essa explicação, vamos agora para a explicação. Nossa aula aqui, eu vou dividir a nossa aula em 2 partes, né? Eu tenho que fazer a explicação constitucional sobre a LDO e, claro, que eu tenho que fazer também a explicação, tá? Eu tenho que fazer também a explicação aqui, eu tenho que fazer a explicação da LRF. Bacana? Então vem comigo, criação da Constituição de 88. Isso aqui, atenção, já foi cobrado em concurso público, tá? Você tem que saber um pouquinho disso. Vamos lá. Então, artigo 65, leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo estabelecerão. Item 2, as leis de as diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias é a lei que faz parte do instrumento de planejamento da administração pública. Ok, então já aqui. Professor, aonde que na Constituição temos o conceito de diretrizes orçamentárias? No artigo 65, parágrafo 2º, né? Por quê, professor? Porque o parágrafo 1º, lá está alojado, está devidamente guardado o quê? O plano plurianual. E aqui nós temos o quê? A LDO, né? Então vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Olha que coisa interessante, né? Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Bacana, é a primeira observação que nós vamos ter que explicar para vocês, né? Vamos lá, continuando. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, outra observação importante, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, outro trabalho da LDO, disporá sobre as alterações na legislação tributária, quarta observação que nós iremos explicar, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ou seja, nós temos 5 tópicos importantes para explicar sobre a LDO. Ou seja, atenção, o trabalho da LDO são 4 de acordo com a Constituição Federal de 1988. Primeiro trabalho, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Muitas questões de concurso. Segundo trabalho da LDO, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Terceiro, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária e, finalmente, estabelecerá a política de aplicação das agências oficiais de fomento. Vem comigo, né? Então, a primeira consideração importante, né? Vamos lá. Então, no tocante do texto que fala metas e prioridades, né? O que é metas e prioridades? Metas e prioridades da administração pública federal. Lembre-se que nós temos uma LDO federal, uma LDO estadual e uma LDO municipal, né? Então, a LDO
ela vai estabelecer o quê? Metas e prioridades da administração pública. Está aí, né? Metas e prioridades. E aí, professor? Só que essas metas e prioridades, ela não é aleatória, né? São metas e prioridades com base na onde? No PPA. Então, o PPA, ele vai fazer a ação de planejar, ok? De planejar. A LDO, priorizar. E a LOA vai quantificar a receita e a despesa. Então, isso que é metas e prioridades, né? Então, professor, eu quero exemplos, né? Tudo bem, vamos dar um exemplo aqui para vocês agora, né? Então, PPA são 4 anos, né? Vamos supor que no planejamento aqui da administração pública, né? O PPA, ela vai elaborar, questão de concurso, tá? O PPA vai definir o famoso DOM, né? Olha aí, né? Diretrizes, objetivos e metas, né? Na LDO, metas e prioridades da administração pública. Lá no PPA, por exemplo, né, 4 anos, nós temos aí a previsibilidade de construção, por exemplo, aí, ó, de 20 mil casas populares, né? Ó, 20 mil casas, né? Tá aqui, tá lá no PPA de 4 anos, programa de governo. Pode, né? O que acontece? A administração pública, ela vai o quê? Priorizar. Onde que prioriza? Na LOA. Vamos supor que no ano 1, a LDO 1, né, a prioridade não seja habitação, seja segurança pública. Então, na LDO, ele vai trazer a previsibilidade aqui, ó, de construção de apenas 500 casas aí, 500 casas, né? Pronto, tá aí, né? E aí, na LDO 2 mudou. Há uma prioridade muito grande na parte da construção das casas populares. Então, a previsibilidade aqui, ó, por exemplo, de 9.500, né? No segundo ano, terceiro ano, também uma prioridade muito grande, né? 6 mil, aí, ó, 6 mil, né? Então, e finalmente, no quarto ano, então, isso que vem a ser o quê? A prioridades, né? Metas e prioridades, né? Da administração pública para o exercício. Ou seja, nesse programa aqui, na LDO, definiu como prioridade a LDO 1, o quê? 500 casas, né? Essa é a prioridade, e esse quantitativo de 500 vai virar uma meta. Pronto, tá pago. É isso, prof? É isso, né? Exatamente isso, né? Muita atenção, tá? Isso várias vezes o aluno que faz no automático, ele erra, né? O tal do DOM, o DOM é do PPA, que são as diretrizes, objetivos e metas. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um treino rápido aqui. CGE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de analista, uma questão adaptada pelo professor Luiz, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento que regula a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as prioridades da administração pública. E aí, pessoal? Sim, correta a questão. Isso aqui foi uma questão que ele retirou do artigo 165 da Constituição, parágrafo 2º da Constituição Federal. No parágrafo 2º da Constituição Federal, nós temos o quê? A conceituação, o trabalho da LDO, que são 5 trabalhos, né? Cinco partes importantes. Das 5, 2 estão aqui. Primeiro, ó, regula a elaboração da LOA, né? O que é isso? Vai orientar a elaboração da LOA, ou seja, vai antecipar parte das discussões que ocorriam na época da LOA, vai para a LDO. Bacana. E dispor sobre as prioridades da administração pública é outra característica da LDO. Logo, questão aí fácil para quem estudou comigo e difícil para quem não estudou, né? Gabarito correto, gabarito super correto. Bacana? Pronto, né? Vamos lá. Segunda consideração importante, a consideração constitucional do conceito da LDO, diz o seguinte: orienta a elaboração da LOA, né? Orienta a elaboração da LOA. LOA é a lei orçamentária, né? Nós sabemos que a lei orçamentária é uma lei muito importante, é uma das leis mais importantes do Congresso Nacional. Eu, na minha concepção política, é a mais importante que tem, tá? Em níveis políticos. Por quê? Porque é o seguinte, ali vai definir o orçamento da administração pública. O maior orçamento do Brasil é da União, né? Já pensou o poder que tem um cara que é o relator, o poder que o cara que é o presidente da comissão do PELOA, né? Do projeto da Lei Orçamentária Anual é muito grande, né? Então, o que aconteceu? Sabiamente, o legislador, em especial o Constituinte de 88, ele criou o quê? A LDO. Para quê? Para antecipar as discussões da LOA. Olha só, vai definir regras precisas para quê?
para orientar a elaboração da LOA. Isso vai retirar aquele grande poder decisório que tinha lá da LOA para a LDO, vai dividir as forças políticas, né? Então é o seguinte, na LDO ela vai criar critérios e mecanismos normativos mais diversos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos do governo. Bacana, né? Resumindo, né? Então, na LDO, vai definir, por exemplo, definir a forma de utilização do orçamento, vai estipular um percentual, tá? Vai um percentual das coisas, né? Por exemplo, aqui, reajuste de servidor público. Gente, se não tiver na LDO, não pode estar no orçamento. Então, ele antecipa, né? E aí nós temos que fixar os valores financeiros, que vai ser o trabalho, e a administração pública vai executar. Então, essa aqui é a segunda consideração. Bacana? Tranquilo? Sem muita enrolação, vão comigo lá. Terceira consideração fundamental, né? Que ele vai dizer respeito ao quê? Ó, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, né? Professor, despesas de capital, a gente já discutiu isso? Sim, né? A gente viu que nós temos aí a classificação por categoria econômica, né? Por categoria econômica, precisamente trazida pela Lei 4.320 de 64. Na classificação por categoria econômica, nós temos aqui, ó, despesas, né, de capital, ó, e nós temos despesas correntes, né? Professor, você vai explicar isso agora? Claro que não. Isso aqui é uma aula de 2, 3 horas que a gente vai ter sobre classificação da despesa, né? Classificação da despesa, nós iremos estudar em detalhes lá na frente. Então, você tem que saber que existe a categoria econômica, né? O que é despesas correntes? Só para você entender, é o custeio, né? Ó, uma, entre outras despesas aqui de custeio e despesa de capital, entre outras, né? Nós temos aqui os investimentos, né? Esse é o tópico principal aqui desse dispositivo, né? O que vai ser investido, o que vai ser agregado de novo para a administração pública. Então, as despesas de capital para o exercício subsequente, né? Ou seja, se nós estamos aqui, ó, hoje, 2020, discutindo a LDO, né, para o próximo exercício, que é 2021. Então, a gente vai definir o que é despesa de capital para o próximo ano, né? Vem comigo. Já falamos isso? Sim, no PPA. Lá no PPA já fala, ó, as despesas previstas no PPA com prazo de execução superior a 1 ano, ou esse português aqui, né, 1 ano, né? É previsão obrigatória no PPA, artigo 67, parágrafo 1º. Na LDO, para aquelas despesas que são executadas pelo prazo inferior de 1 ano, não necessariamente devem estar previstos no PPA, mas na LDO é de previsão obrigatória. Então, aqui que está dizendo, então, as despesas, os investimentos daqui. Olha como já retira de discussão, né? Então, se não tiver esses investimentos aqui na LDO, não poderemos aí adentrar essa despesa no orçamento. Bacana? Opa! Professor, a gente vai sempre estar o quê? Nessa nossa metodologia, nós vamos sempre estar reforçando o que nós já vimos, né? Quarta e penúltima consideração, ela fala das alterações na legislação tributária, né? Alterações na legislação tributária. Professor, alterações na legislação tributária, o que você vai entender? Gente, é o quê? Majoração de alíquotas, né, ou base de cálculo, ou diminuição das alíquotas ou base de cálculo, ou seja, qualquer outra movimentação na legislação tributária que venha interferir em arrecadar mais ou arrecadar menos. Por que é importante isso? Olha, porque é o seguinte, a peça orçamentária, ela tem receita e despesa. É claro, o teto das despesas vai ser o que? A quantidade que você arrecada. Tem que ter o equilíbrio entre essas contas, né? Então, ele fala isso. E aí, professor? Aí acontece o seguinte, que o sistema tributário brasileiro, ele é complexo, né? Nós temos aí o princípio da anterioridade, nós temos o princípio da noventena, que não vale agora a pena explicar isso, porque é coisa lá do tributário, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, pelo meu conhecimento de legislação tributária, isso aqui é de pouca aplicabilidade, tá? Porque hoje nós temos o direito tributário complexo, ele anda sozinho, independentemente aqui da lei orçamentária, né? Mas a intenção do legislador foi o quê? Opa,
para prever ou ter toda e qualquer alteração, né? Desse ponto, o que eu digo para vocês é de relação à tributação, tá? Na LDO, é a renúncia de receita que é o ponto aí que mais atende esse dispositivo na prática. Mas você tem que saber que alterações na legislação tributária é produto da LDO. Bacana? Vem comigo, último assunto, né? Último assunto aqui, muito importante, que ele fala o seguinte: na LDO deverá demonstrar o quê? A definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Professor, quais são essas agências financeiras de fomento? Nós temos aqui, ó, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, MT Fomento, no caso aqui do estado do Mato Grosso, por exemplo, e claro, cada estado tem sua agência, a sua agência estadual aí de fomento. Por que é importante isso? Porque eu digo para vocês, hoje, gente, ó, os investimentos no Brasil, tá? Hoje os investimentos no Brasil, o valor mais significativo estão nas mãos da onde? Dessas agências financeiras de fomento, né? Então, o que acontece? A LDO tem que trazer aí qual que é a política dessas agências para a elaboração dos seus respectivos orçamentos, né? Muito importante isso. Por exemplo, a Caixa Econômica é uma estatal aí independente, não depende do governo, ela deverá constar, por exemplo, está na LDO, deverá reduzir o déficit habitacional. Então está lá a LDO, então ela vai passar essa diretriz a LDO para o orçamento da Caixa Econômica. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a Caixa Econômica é de propriedade do governo. Bacana, estão aí para vocês as 5 considerações importantíssimas sobre a LDO. E aí, professor, até o ano de 2001, a minha aula terminava aqui. Por que, professor, 2001? Porque em 2001 nós temos um marco muito importante das finanças públicas no Brasil, que foi a adoção da Lei Complementar 101, que trouxe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dos 3 instrumentos que nós vamos estudar, que é o PPA, a LDO e a LOA, sem medo de ser feliz, eu digo para vocês que o legislador no caso aqui da LRF, ele deu maior importância à LDO. Consequentemente, trouxe o quê? Trouxe novos dispositivos e novas obrigações que cada LDO tem que cumprir. Então, trouxe isso. E aí, professor? E é claro que aqui não é um curso para você trabalhar aí na área de orçamento, isso aqui é um curso focado para quê? Para você acertar as questões de concurso, né? É claro que isso vai te ajudar bastante lá no seu dia a dia, né? O que aconteceu? Cara, então aqui a LRF trouxe dezenas de novos dispositivos e obrigações que todo ano cada LDO deverá cumprir. E pode ter certeza que o examinador quer saber se você sabe esses novos dispositivos. Então vem comigo. Então o artigo 4 da lei, ele é todo ele destinado à LDO e você tem que saber esse artigo 4 aí de ponta a ponta, cara, porque é potencial questão de prova, né? Inclusive eu digo para você o seguinte, este assunto da LDO é muito mais cobrado a parte da LRF do que a parte da Constituição que eu acabei de passar para vocês. Então vem comigo. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição. Prof, o que significa o parágrafo 2º da Constituição? Gente, o parágrafo 2º da Constituição é onde está consagrado o texto da LDO, né? Está lá. Então é o seguinte, esta lei da LDO disporá também sobre, olha aí, né? Disporá também sobre. Aí eu pergunto para você, tá? Eu pergunto para você, esse disporá também vai ser aonde? No texto da lei. Olha aí. No texto da lei. Olha aí, no texto da lei. Então, no texto da lei, vai ter que dispor o quê? Sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Então, tá aí para a galera, ó. Vai ter que trazer o equilíbrio entre a receita e a despesa, né? Muito bacana isso aqui, né? E aí, professor? Tá aí, né? Esse aqui é muito importante. Vai trazer o equilíbrio entre receita e despesa no texto da lei. Prof, por que você colocou no texto da lei? Porque a gente vai fazer uma questão daqui uns minutos aí, onde a gente vai ver o seguinte, que a LRF, né? Vou colocar aqui, né? LRF, né? LDO.
Na LDO, a LRF, tá? Então ela trouxe aqui, ó, mais o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais e mais um anexo específico, tá? Mais um anexo específico. Tudo isso aqui em anexo, né? E trouxe o quê? Mais elementos no texto da lei. O que o examinador fez? Ele pegou um item do anexo de metas fiscais e falou que está no corpo da lei. Está errado. Então, no corpo da lei é esse dispositivo aqui do inciso 1, tá? Que a gente está estudando aqui, o equilíbrio entre as receitas e despesas. Bacana, né? Professor, equilíbrio entre as receitas e despesas, né? Isso aqui é óbvio, né? Sim, isso aqui é óbvio, claro, né? Só que é o seguinte, né? Antes da lei de responsabilidade fiscal, tá? Olha só, antes da lei da responsabilidade fiscal, tá? Era permitido um orçamento assim, ó, receita menor que despesa. Era permitido, né? Inclusive, esse aqui era um tipo de orçamento proposital. Tá? Tem uma teoria econômica desenvolvimentista que diz o seguinte, né? O aumento dos gastos públicos para desenvolver a sociedade, né? Ou seja, o Estado vai se endividar. É claro que essa diferença ele vai ter que emprestar dinheiro, essa diferença ele vai ter que produzir dinheiro. Se ele produzir esse dinheiro, vai gerar inflação, etc, 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 etc. O normal era o quê? Produzir dinheiro sem lastro, né? Aí gera o quê? Gera o quê? Aí vai gerar inflação. Então, antes era permitido isso, né? Inclusive, tá? Inclusive, aí eu digo para vocês o seguinte, né? Eu digo para vocês o seguinte, que o nosso período de hiperinflação aqui foi um dos grandes culpados, vilões, foi essa estratégia aqui, né? Então, aí a equipe de governo, né? Uma equipe de governo lá do Pedro Malan, Gustavo Franco, né? Esses caras aí, eles falaram o seguinte, que a receita, ó, equilíbrio de receitas e as despesas. Básico, né? É básico, mas não era feito isso. Então, muito importante, tá? Do ponto de vista histórico aí de lei do orçamento, então o equilíbrio entre as receitas e despesas foi o quê? Com a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, artigo 4º, inciso 1º, a linha A. Então, vamos lá. Então, o primeiro dispositivos é o quê? Equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? Tem mais, claro, item B, né? Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, que está vetado, no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º, artigo 31, né? E aí, professor? Cara, eu tenho que explicar para você de forma que você entenda, né? Critérios e formas de limitação de empenho. Professor, o que significa esse cara de empenho, né? Cara, esse empenho aqui significa significa a execução, olha aí, execução da despesa. Professor, qual despesa, né? Essa despesa aqui é a despesa que está no orçamento, claro, né? Ó, no orçamento. Como é que é a execução da despesa, né? Gente, nós temos fase da execução da despesa. Então, nós temos a primeira fase, olha aqui, que é o empenho, tá? O empenho da despesa. Aí, ó, empenho, tá? Aí nós temos a segunda fase, que é a liquidação da despesa, ó. Professor, o que é a liquidação da despesa, né? Ó, o empenho é o seguinte, tá aqui, eu vou comprar um carro, fez a licitação, tudo, ó, o cara para entregar o carro. Para o cara entregar o carro, você tem que dar o empenho. O cara recebe o empenho, ok? Por exemplo, né? Recebeu o empenho, recebeu o dinheiro? Não recebeu o dinheiro. Aí ele vai para a liquidação. O que é a liquidação? É a segunda fase, né? Aqui é a segunda fase, né? O que a segunda fase faz? É a liquidação. Na liquidação ele entrega o carro. Entregou o carro, nota fiscal, carimbou. Aí vai para a terceira fase, né? Que é a terceira fase que vai ser o pagamento, né? Então, o que o legislador fez? Olha a inteligência do legislador. Eu quero controlar as minhas despesas. O que eu faço? Gente, eu vou bloquear o pagamento? Não. Se já bloqueou o pagamento é uma injustiça, porque o cara já entregou o carro e tem que receber. O que você faz? Você bloqueia aqui. Então, toda vez, tá, que a administração pública quer segurar despesas, ele vai o quê? Ele vai restringir a emissão
dos empenhos, que o empenho é a primeira fase da execução da despesa. Então, olha só, nós temos a LDO, nós estamos na LDO, então a LDO vai definir as regras do empenho. Olha aí, as regras do empenho, para onde? Para a LOA. Nos fins do quê? De você ter uma gestão pública, uma gestão financeira saudável, né? Vem comigo. Critérios e forma de limitação de empenho. Então, a regra do jogo é feita na LDO. A ser efetivada, olha só, ou seja, a ser efetivada em 3 hipóteses. Primeiro, na linha B do inciso 2 deste artigo, vetado. Então, nós temos 2 hipóteses, do artigo 9º, tá? E no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. Ou seja, quais hipóteses que a administração pública poderá utilizar o quê? A fase de limitação da emissão do empenho, da edição de empenho. Vem comigo. Então, a primeira está prevista no artigo 9º, né? Professor, o que diz o artigo 9º, né? O artigo 9º, a gente vai estudar mais para frente dessa aula, né? Ele fala o seguinte, ó, ele fala do quê? Do relatório, né? Ele fala do anexo de metas fiscais, ó. Se verificado no final de um bimestre, tá? Bimestre, 2 meses, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, o que eles promoverão? O que eles vão promover? A limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados na LDO, ou seja, as regras para a execução da LDO são elaboradas na LDO, na LOA, na LDO. Então está aqui. Professor, então vamos lá. Artigo 9º, o que diz o artigo 9º? Então é o seguinte, na LDO nós temos lá as metas de arrecadação, as metas de receitas. Então se verificar, tá? Nós já sabemos que o orçamento ele é equilibrado, receita e despesa, tá? Então é o seguinte, ele está limitando o quê? Está um teto de controlador, isso aqui é muito inteligente. O seguinte, então se as despesas vão acontecer, tá? Só que a receita, a mão fechada aqui, a receita, ela está o quê? Reduzindo, não está se realizando conforme previsto. Tá? Ela não tá acontecendo como estava previsto, né? O que acontece com a despesa? Nós temos que controlar. E essas regras para segurar as despesas, que é a limitação de empenho na LDO. Pô, sacada 10, fantástica, tá aí, né? E o artigo 31, professor, né? Então, o artigo 31, a recondução das dívidas aos limites, ou seja, a arrecadação está normal, tá? Então, o artigo 9º fala da arrecadação, da receita, né? Só que o endividamento do Estado está muito grande. Opa, se está aumentando a dívida, nós temos que diminuir o quê? O gasto. E diminuir o gasto é a limitação do empenho. Puxa vida, professor, bacana, 10. Realmente 10. É muito interessante esse dispositivo aqui. Isso aqui é uma aula para você acertar todas as questões de LDO, né? O que mais deve estar no corpo da lei? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos. Olha que legal, né? Então aqui vai ter o quê? As normas relativas ao controle de custos e da avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos. Então tá aí para a galera, né? Avaliação e controle dos custos, essas regras deverão estar na LDO. Vem comigo. Demais condições, tá? Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, né? Ou seja, onde que vai ocorrer essas transferências? Na LOA, né? Na LOA que vai acontecer isso. Então, o orçamento da União, pode um recurso público ir para uma empresa privada? Claro que pode, né? Só que as regras e condições e exigências para que isso ocorra deverão constar na LDO. Se na LDO não tiver essa previsibilidade, não pode, tá certo? Então tá aqui, são regras da LDO. Bacana? Então essas 4 considerações que eu falei para vocês, que é o equilíbrio entre as receitas e as despesas, eu falei da limitação do empenho, eu falei das normas relativas de controle de custos de avaliação e, finalmente, sobre as regras de condições de transferência de recursos, também deverão constar na
LDO. Bacana. E agora, professor? Agora a gente vai falar de 3 anexos. Primeiro anexo da LDO, segundo a LRF, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal primário e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes, né? Ou seja, então na LDO deve ter o quê? Uma visão de futuro, como é que deve se comportar, né? E claro que tem que fazer os ajustes. De quê? Receita e despesa, bacana. Resultado nominal primário e mais o montante da dívida pública no momento correto que a gente explicar a LRF, vocês vão perceber que a LRF trouxe uma preocupação muito grande em relação à dívida pública. Bacana? Resumindo, porque isso aqui cai na prova. Então, o anexo de metas fiscais, 5 grandes metas, né? Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Para qual periodicidade? Para o exercício em discussão e mais os 2 seguintes. Bacana, né? E aí, professor? Dentro desse anexo de metas fiscais, deve conter ainda, vem comigo, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Olha aí, né? Então é o seguinte, eu estou discutindo a LDO de 2020. Tá? Eu coloquei 2020 para ficar fácil aí a interpretação. 2020. Então é o seguinte, eu estou discutindo eu estou no ano de 2020, eu estou discutindo a LDO de 2020, tá? Essa LDO de 2020 vai orientar a LOA para o próximo ano, não é assim? Tá. Então ali, até para você subsidiar suas decisões, ele foi sabiamente muito inteligente, falou, olha cara, aqui você vai ter que avaliar o cumprimento das metas relativas ao ano anterior, ou seja, do ano de 2019. Está aí, né? Ano de 2019. Ainda, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, principalmente aqui no tocante receita, ok? Comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Então, nós temos aqui, ó, demonstrativo das metas anuais, né? Olha aqui o que o legislador fez, né? Metas anuais, né? Então, essas metas anuais aqui são aquelas 5 metas, receitas, despesas, nominal, primário e dívida pública, né? Então ele fala, tem que demonstrar nesse anexo, né? Instruído com memória e metodologia de cálculo, ou seja, por exemplo, receita, né? A receita você tem que fazer a previsão, e a previsão você tem que usar o quê? Uma memória de cálculo, né? Olha aí, para os resultados pretendidos, né? Comparando com as fixadas nos últimos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Então, isso aqui também deverá constar aonde? No anexo de metas fiscais. Tem mais? Tem mais, né? Terceiro item. Olha só, evolução do patrimônio líquido. Ah, professor, tem balanço patrimonial? Claro que tem balanço patrimonial da administração pública, né? A administração pública é a contabilidade pública. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos na alienação de ativos, né? Professor, alienação de ativos é um termo que eu não estou acostumado a ouvir, né? Ativo é um patrimônio, né? Alienação é a venda de um patrimônio da administração pública, né? Então, professor, dá um exemplo para a gente. Eu vou dar um exemplo aí, que eu estava viajando esses dias aí, e eu vi uma aeronave da FAB, né? Era um antigo avião presidencial, era chamado Sucatão, né, cara? Rapaz, que avião barulhento esse, cara. Todo mundo no aeroporto sabe quando ele está chegando, está saindo, porque ele faz um barulho muito grande das turbinas deles, né? Então, vamos supor o seguinte, o avião da administração do Exército, né, está lá, e ele resolve vender esse avião. Então, vendeu, vai receber o dinheirinho, é alienação de ativos. Pronto, tá aí, né? O interessante, sim, cara, isso aqui você tem que saber.
Tá? Você tem que decorar. Eu estou tentando explicar para você entender, porque tudo aquilo que você entende é muito mais fácil fixação. Item 4. Avaliação da situação financeira e atuarial. Né? Professor, atuarial. O que significa atuarial? Atuarial é uma metodologia da matemática, né, onde faz cálculos atuariais. Ah, explicou muito, né, professor? Onde se encaixa esses atuariais? É o seguinte, você está lá no regime de previdência, você contribui para um plano de previdência privada, por exemplo, né? E aí você está pagando todo mês, né? Então você paga todo mês, com uma perspectiva futuro, 10, 15, 20 anos, você começar o quê? Receber este recurso. Então, esse cálculo atuarial está vinculado aqui à previdência. Previdência, né? Aí. A previdência, previdenciário. Bacana? Atuarial. Então, vem comigo. A avaliação da situação financeira e atuarial. É muito importante, né? Por quê? Porque hoje um dos maiores despesas do governo está em relação à previdência. Regime geral, regime geral de previdência social, tá? Eu próprio dos servidores públicos, tá? E próprio, então regime geral, mais regime próprio dos servidores públicos, né? E mais o FAT. Opa, olha que coisa legal, né? Esse cara aqui, do regime geral, são aqueles vinculados à CLT. E o regime próprio aqui são os estatutários, né? Estatutários. Olha aí, bacana, né? Vai comigo, né? E o FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. Então é o seguinte, muito importante, porque então olha o destaque que ele deu, porque é a maior despesa, né? O que mais? Tem outros cálculos atuariais? Sim, né? Dos demais fundos públicos e programas de natureza atuariais, né? Então, esse item B, nós estamos aqui, o foco são os fundos de pensão. Aí, fundos de pensão também, tá? Por quê? Porque os fundos de pensão têm aí recurso público. Opa! Bacana, professor, bacana. Vamos continuar. Vem comigo aqui. Último dispositivo, que deve contar no anexo de metas fiscais. Demonstrativo da estimativa e a compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, né? Ou seja, o item 5, tá, do parágrafo 1º do artigo 4º, nós temos duas obrigações que deverão constar no anexo de metas. Primeiro, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, né? Por que renúncia de receita? Quando você renuncia uma receita, você está diminuindo o quê? A receita, consequentemente, você compromete o quê? O gasto público, né? E a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O que significa uma despesa de caráter continuado? Aquelas que são mais de um ano aí, tá? Mais de um ano que nós temos dessa despesa, né? Caráter continuado, que a própria LRF traz esse conceito. Bacana? Tá aí para vocês. E agora, treino. Vamos fazer um exercício. TCE Pernambuco, CESP 2018, cargo de auditor. O anexo de metas fiscais que integra o projeto de LDO deve dispor sobre, né? Então é o seguinte, o que ele está querendo aqui? Deve dispor, né, sobre, né? Vem comigo. As normas relativas ao controle de custos, né? Puxa vida, professor, eu já vi isso, né? Então, as normas relativas ao controle de custo devem pertencer à LDO, mas não no anexo. Ele quer no anexo, né? Quando ele fala que quer no anexo, significa dizer que ele quer que você saiba lá o artigo 4º, né? Parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As normas relativas ao controle de custos é falso, né? Porque deve estar onde? No corpo da lei, né? A avaliação do regime geral, RGPS, né? Verdadeiro, né? Isso aqui está lá na RGPS. Inclusive, o inciso fala RGPS, que é regime geral, regime próprio de previdência social e mais o FAT, né?
Então, já encontramos a questão correta, né? Letra C. As exigências para as transferências de recursos de entidades privadas, né? Isso aqui está falso, também deve constar na LDO, mas no corpo da lei, né? E o equilíbrio entre as receitas e as despesas, mesma coisa, deve constar no corpo da lei, né? Não no anexo, e os critérios e as formas de limitação de empenho também, né? Tá falso. Inclusive, no corpo da lei, deve constar esses 4 aqui, ó. Critérios e forma de limitação de empenho, equilíbrio de receitas e despesas, né? As normas relativas ao controle de custos e faltou só as normas relativas à avaliação, a avaliação que nós temos aí dos programas da LOA. Então, nós temos aí gabarito letra B. Tá? E aí, professor? Cara, essa aqui é uma questão muito difícil, né? Se o aluno fez no automático, ele não consegue acertar. O examinador aqui cobrou detalhe do detalhe da LRF. Claro que o aluno da LAC concurso acertou. Bacana? Gabarito letra B de bola. E agora, professor? Agora, vem comigo. Só para a gente fazer uma fixação que nós já estudamos, né? É o assunto agora que chama-se LDO na LRF. Vamos supor que nós estamos discutindo o exercício de 2020, a LDO de 2020. E hoje o ano é 2020, tá? 2020 é o que? A referência. Metas anuais para o exercício de referência e os 2 seguintes, né? Ou seja, isso aqui é esse cara aqui está falando do anexo de metas fiscais, receita, despesa nominal primária e mais dívida, né? Então nós vamos falar de que ano aqui? Ó, do referência 2021, 2022 e 2023. 2020 está discutindo a LOA de 2020, que vai ser a referência de 2021, né? Vem comigo. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Qual que é o exercício? Isso, 2019, né? Do ano anterior. Por quê? Porque do 2020 está executando ainda, né? Metas fiscais anuais de 2021, 2022 e 2023. Ok, né? 3 anos, né? 2 exercícios mais 2. Comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Vai ser o quê? 19, 18 e 2017, né? Vem comigo. O que mais deve constar no anexo de metas fiscais? Evolução do patrimônio líquido dos 3 exercícios anteriores, que é 19, 18 e 17, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, né? O que mais, professor? A avaliação financeira atuarial do regime geral de previdência social, regime próprio e do FAT, né? Outro dispositivo, estimativa e compensação da renúncia de receita, né? E, finalmente, nós temos aqui a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Pronto, né? E aí, professor? Cara, papo reto, cara. Ficou longo, eu sei disso. Mas o examinador não tem como te pegar. Não tem como te pegar, cara. Pode estar seguro disso. Qualquer banca, qualquer prova, você vai mandar muito bem. Ok? Então, anexo de metas fiscais pago, né? O que nós já estudamos até agora? O assunto nosso é LDO. Então, nós já estudamos aqui, primeiro, na parte constitucional, artigo 65, parágrafo 2º da Constituição, pago, estudado, né? 2, nós estamos estudando a LDO na LRF, tá? A LDO na LRF, você tem que saber 4 coisas. Primeiro, o que é a LDO, o que a LRF trouxe de novo para que a gente introduza no corpo da lei, tá? Que a gente já estudou, tá? Já estudamos esse cara. O anexo de metas fiscais está pago, é esse cara aqui. E agora falta estudar somente 2 assuntos, o anexo de riscos fiscais e o anexo específico. Pronto, tudo sobre a LDO para vocês, né? Agora chegou o parágrafo 3º, que é o chamado de anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais, juntamente com o anexo de metas fiscais, é obrigatório para a União, para todos os estados, DF e todos os municípios. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais.
onde serão avaliados riscos fiscais, né? O que é risco? Né? Risco é algo que venha comprometer alguma coisa. Comprometer o quê? Fiscal. O que são os fiscais? Contas públicas, né? O que vai se comprometer? Onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas no caso que se concretizem, né? Então está aqui, né? Ou seja, professores, o que significa isso? Vamos supor que a administração pública esteja lá com uma ação a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar um assunto que já constou aí em diversos riscos fiscais, uma recomposição do fundo de garantia. Tá? Se o governo perder essa ação no Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que pagar bilhões de reais. E claro que esses bilhões de reais não estão no orçamento. Então ele coloca no anexo de riscos fiscais. Se isso acontecer, o que ele vai fazer? Eu vou utilizar reserva de contingência, eu vou fazer limitação de empenho e assim por diante. Então é o seguinte, então esse aqui é o anexo de riscos fiscais. É algo que venha comprometer, tá? Professor, faça um resumo do que pode comprometer. Na minha concepção, professor Luiz, eu enxergo duas grandes frentes que possam comprometer aí as contas públicas aí, que possam constar no anexo de risco fiscal. Primeiro, é de origem orçamentária, né? A possibilidade das receitas e despesas projetadas quando da elaboração do projeto da lei orçamentária, do PLOA, não se confirmarem durante o exercício financeiro, né? E a última possibilidade que eu vejo aqui é inerente à administração da dívida pública mobiliária federal, né? A dívida pública mobiliária também. Professor, o que é uma dívida pública mobiliária? Né? São os títulos que o governo emite aí, os títulos do Tesouro Nacional, para fazer aí a balança de pagamentos, para fazer aí o financiamento, para usar como instrumento de política cambial, econômica, monetária, principalmente a monetária do Banco Central em especial. Então, isso aqui pode acontecer também. Ou passivos contingentes, que são ações judiciais aí, que estão ainda em discussão. Bacana? Pago para a galera. Professor, o que costuma ser cobrado na prova, né? Esse cara aqui, tá? Cópia do texto. Então, por favor, façam mais 2 ou 3 leituras, né? E agora, eu tenho que explicar para vocês de forma completa, né? Professor, e o precatório, né? Consta no anexo de riscos fiscais? Professor, o que é um precatório, né? Precatório, o governo te deve, por exemplo. Tá? O governo te deve, ele não paga, o que você faz? Vai fazer ele pagar como? Só na justiça. Aí você entra naquele processo judicial lento, demorado, passados 5, 6 anos você ganha na justiça. Puta, você está feliz, né, cara? Vou receber meu din-din. Aquilo que você ganhou vira um precatório, tá? Esse é um precatório e ele vai ser pago via orçamento. Então, o precatório não deve compor, tá, o anexo de riscos fiscais, tá? O precatório, tá? O precatório, para quem quiser aí se aprofundar no assunto, tá? Então, um precatório, tá? Ele tem uma normatização extensa no artigo 100 da Constituição Federal de 88, tá? Não, os precatórios decorrem de sentenças em trânsito e julgado, transitado e julgado. Assim, devem constar na LOA. No anexo de riscos fiscais constam apenas as demandas judiciais em aberto. Essas demandas judiciais em aberto são normalmente o quê? Os famosos passivos contingentes, né? E agora, professor, último assunto da LDO, que é o anexo específico, né? Esse aqui é o anexo específico. O que é uma coisa específica? Algo pontual. E qual que vai ser esse algo pontual? Esse algo pontual aqui diz respeito à atuação dele, do Banco Central do Brasil, né? Vem comigo. A mensagem que encaminhar o projeto da União, olha aí, por isso que ele é específico apenas da União, apresentará em anexo específico os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Ou seja, o que acontece aqui, meus amigos, aqui?
Ó, é o seguinte, acontece que esse produto aqui é do Banco Central. Então, o Banco Central, ele tem um detentor, ele tem um monopólio da condução da política monetária, a quantidade de dinheiro disponível. Muito importante a política monetária para controlar o quê? As metas de inflação creditícia, cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Professor, e aí, o que você fala desse cara? Cara, esse aqui cai pouco, viu, na prova, né? Mas se o examinador quiser cobrar para vocês aí, uma questão aí que ele quer que os alunos não acertem, ele vai cobrar esse cara. É claro que você vai acertar, né? Resumindo para vocês, então LDO, temos 3 anexos. Primeiro anexo é o anexo de metas fiscais, né? Todos os entes da federação têm a obrigação, os anexos de riscos fiscais também, todos os entes da federação, e o anexo específico apenas para a União, porque diz respeito a um produto que é da União, que é um produto do Banco Central, política monetária, creditícia e cambial. Bacana? Fechado. E agora, prof, aquele exercício top para vocês aí. Vem comigo. TRT 15 FCC 2018, cargo de analista, né? Considere, vamos lá, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para a despesa de capital. E aqui, esse cara aqui é o Dom, né? É o Dom, opa, esse é o Dom, né? Ó, diretrizes, objetivos e metas, é um cara previsto na onde? No PPA. Despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. É um produto da LDO. Demonstrativo regionalizado do efeito decorrente a isenções, anistias, remissões de subsídios, né? Esse cara aqui é um produto da LOA. Ó, PPA, LDO e LOA, né? Bacana, né? É estabelecido pela Constituição Federal para constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, o que consta apenas do... Opa, só o item 2, gabarito letra E. Professor, o que é isso? Muito fácil. Claro, rapaz, estudou com a gente aqui, você vai acertar todas as questões. Então, gabarito correto, letra E. Mais uma questão, top aí, CESP 2014, Câmara dos Deputados, cargo de consultor, né? Um dos concursos mais almejados aí pela população brasileira. Na LDO, constam os limites para a elaboração das propostas orçamentárias do Ministério Público. Exatamente. Qual que é o trabalho da LDO? O trabalho da LDO é o quê? Nortear a elaboração do orçamento. O orçamento, ele é uno. Dentro do orçamento, nós temos o orçamento do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Congresso Nacional, do Poder Executivo e assim por diante. Vai definir o teto para todos esses entes da federação aí. Então, gabarito correto, sim, a LDO, ela tem aí os limites das propostas do Ministério Público também. Gabarito correto. E aí, prof, magnífica aula, né? Concluímos aí a aula da LDO, não foi uma aula qualquer, pode ter certeza, uma aula com muito conteúdo, uma aula que eu tenho certeza que vai deixá-lo competitivo. E claro, vem comigo, vamos fazer um encerramento aqui, vamos falar um pouquinho de nosso Deus, né? Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, olha, que Deus sempre esteja com você, Deus sempre está contigo, gente. Que você esteja sempre com Deus, isso é importante, que você esteja sempre com Deus, cara. Deus sempre está contigo, pode ter certeza, Ele não vai te abandonar. Mas você tem que estar com Ele também. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.